Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos aqui para a terceira parte da aula 7, encerrando aqui a história de Abraão. No capítulo 20 aqui de Gênesis, nós temos Abraão e Abimeleque, rei de Gerar. Lembrando que esta palavra, esse nome, Abimeleque, lá no hebraico é Avimelech, significa meu pai é rei. Então é uma expressão de título, não é um nome próprio. Assim como Faraó é título, Abimeleque também é título. Abraão aqui, movido pelo medo, assim como aconteceu lá no Egito, ele mente acerca de Sara novamente, dizendo que Sara é sua irmã. Provavelmente esse relato aqui de Gênesis 20, ele não esteja na ordem cronológica, porque se tivesse, a essa altura, Sara já teria 90 anos de idade, não é? O que já não despertaria tanto interesse na questão da atração física. Então é provável que esse relato não esteja na ordem cronológica e que ele tenha acontecido, na verdade, nos primeiros anos em que Abraão e Sara estavam em Canaã. Ok? Nesse período aqui, nesse relato, melhor dizendo, de Gênesis capítulo 20, nós temos uma expressão interessante lá em Gênesis 20, versículo 7, onde Abraão é reconhecido como um poderoso intercessor, aquele que tinha relações privilegiadas com Deus. E nesse texto, Abraão é chamado e reconhecido como profeta, lá no hebraico, Navi, aquele que vê. Mas não no sentido de profeta, como no profetismo do Antigo Testamento, lá na época dos reis, mas profeta no sentido de ter uma relação especial, privilegiada com Deus e de ser um poderoso intercessor. Ok? Vamos para a próxima página. Nessa próxima página, a gente tem aqui o nascimento de Isaac, desde a chamada de Abraão até o nascimento de Isaac, passou-se 25 anos. 25 anos. Então Deus recompensou a fé de Abraão e deu a ele e a Sara Isaac. O que aconteceu? Ismael era mais velho, ele passou a zombar de Isaac. Então Sara não gostou daquela situação e pediu a Abraão que expulsasse a Ismael. Desculpa. Isso foi muito penoso para Abraão, mas Deus o consolou, dizendo que por meio de Isaac viria sua descendência, mas Ismael também, a partir dele, seria uma grande nação. Agar e Ismael aprenderam que, embora expulsos da proteção de Abraão, não estavam abandonados por Deus. Ismael e Agar viveram no deserto de Parã e no vale de Becá. Ismael tornou-se um arqueiro e casou-se com uma egípcia, com quem teve pelo menos 13 filhos, e ele morreu aos 137 anos de idade, conforme Gênesis 25, de 12 a 18, e 28, 8 e 9. Então, a aliança que os filisteus fizeram com Abraão demonstra que ele tinha grande importância e grande influência diante dos pagãos, conforme está lá em Gênesis 21 e 22. E esse relato também salienta a importância dos poços para aquela região. E a gente vai observar sobre essa questão dos poços mais tarde com a história de Isaac. Bom, a gente tem aqui em Gênesis capítulo 22 uma passagem muito conhecida que é o sacrifício de Isaac. Foi a prova suprema da fé de Abraão. Stanley Horton, ele observa que era muito difícil para Abraão aquele pedido de Deus pelas seguintes razões. Abraão conflitava entre seu amor paternal e obedecer a Deus. Deus não lhe deu razão nenhuma porque que ele tinha feito aquele pedido a Abraão. E ao mesmo tempo,
disse para Abraão que ele podia expulsar Ismael. E o pedido era contrário à promessa, porque a promessa era que Isaac formaria a nação escolhida. Então, Abraão, pesando todas essas três questões, isso era muito difícil para ele. Porém, a Bíblia diz que Abraão creu. Isso é o mais importante, né? Então, o propósito da prova, qual era? Aumentar a fé de Abraão, dar a Abraão uma grande vitória e oferecer a Abraão uma revelação profunda do plano de Deus para ele. Então, embora Abraão não tenha entendido o motivo da ordem de Deus, ele obedeceu imediatamente. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 19, diz que ele creu que Deus ressuscitaria Isaac das cinzas. A gente tem esse relato aí de Gênesis 22:5, quando ele diz aos seus servos, né? Fiquem aqui, que eu e o menino subiremos para adorarmos e retornaremos a vocês. Então, o escritor aos Hebreus conclui que Abraão acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o menino Isaque. Então, Abraão teve sua fé grandemente recompensada. Ele recebeu a seu filho simbolicamente dentre os mortos e dali em diante esse filho lhe foi mais precioso do que nunca. Então, a gente entende aqui que em momento nenhum Deus ia permitir que Abraão sacrificasse o seu filho. Esse não era o propósito. Aquele pedido era para elevar a fé de Abraão e dar a ele a grande revelação da chegada do Messias. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou, né? Abraão exultou em ver o meu dia. Quando é que Abraão exultou em ver o dia de Jesus? Quando, ao invés de sacrificar o seu filho, né, Deus proveu para si o animal para o sacrifício. Então, Jesus fazendo uma referência a esse fato, né, de que Abraão se alegrou em ver o meu dia. Então, Abraão enxergou a saudação messiânica e a saudou de longe, né, conforme a gente aprende na Bíblia Sagrada. Então, vamos aqui para a próxima página, onde fala sobre a morte e sepultura de Sara. Sara é a única mulher da Bíblia em que há menção da idade dela quando ela tinha ao morrer. Então, a única mulher que a Bíblia diz da idade quando morreu foi Sara. Sara morreu com 127 anos. Então, o principal significado desse capítulo reside no fato de que, ao comprar Abraão a sepultura para Sara, ele acreditava que seus descendentes herdariam a terra de Canaã. Então, a primeira propriedade que os patriarcas compraram em Canaã foi um cemitério, onde ali foram sepultados Abraão, Sara, Isaque, Rebeca, Jacó e Leia. Por isso, Macpela, Marpela, significa dupla sepultura, e veio a ser o centro da terra prometida, o símbolo da posse da terra pelo povo escolhido. Bom, então vamos ver aqui no capítulo 24 que Abraão procura esposa para Isaque. Isaque já estava já com 40 anos de idade, né? Então Abraão envia o seu servo Eliezer à Mesopotâmia, e lá na Mesopotâmia, através de um sinal que Eliezer propôs a Deus, aquela jovem, ela foi indicada como a jovem certa para o filho do seu senhor, Isaque, que já estava com 40 anos. Interessante que Deus indica a mulher certa, ela casa-se com Isaque, mas ela é estéril, assim como Sara também era. Mas isso não foi impedimento para que Deus cumprisse a sua promessa. Abraão envia o seu servo Eliezer, guiado por Deus, traz uma moça para casar-se com Isaque. Ela é estéril, mas isso só demonstra o poder de Deus em realizar grandes feitos. Bom, vamos aqui para a próxima página,
e onde nós vamos ter aqui a morte de Abraão, em Gênesis capítulo de número 25. Então, o versículo de número 1, quando diz, né, que tomou Abraão outra mulher que é Quetura, esse versículo deve ser entendido assim, ó. Tomou Abraão outra mulher como sua concubina, chamada Quetura. Vou explicar. Em Gênesis 25, versículo 1, a Bíblia usa, né, a palavra Ishá, que pode significar mulher. Então, por isso que muitas Bíblias traduziram como mulher, tá? E não como concubina. Mas, lá em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 32, quando vai se referir a Quetura, usa a expressão hebraica pilegesh, que significa concubina. E quando Gênesis 25, versículo 6, vai se referir às mães dos outros filhos de Abraão, exceto Isaque, usa também a palavra pilegesh, concubina. Então, Quetura não foi uma esposa tomada por Abraão, mas sim uma das suas concubinas. Então, os filhos de Abraão e Quetura vieram a ser ascendentes de algumas tribos árabes, as quais se radicaram ao norte e noroeste da Arábia. Assim, Abraão foi o pai de muitas nações. Então, o último ato de Abraão foi entregar a Isaque tudo quanto tinha, fazendo-o desse modo herdeiro das promessas. Abraão morreu aos 175 anos e seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela. Então, só voltando ali, né? Então, muito provavelmente, né, Quetura foi uma concubina de Abraão. A conclusão disso é a partir do texto de 1 Crônicas 1:32, que usa a palavra pilegesh, concubina, para fazer menção a Quetura. Não usa a palavra Ishá, mulher, esposa, mas usa a expressão mais específica, pilegesh. Então, Abraão morre aos 175 anos de idade e é sepultado ali no cemitério ali, onde ele mesmo adquiriu, onde foram enterrados ele, a esposa Sara, Isaque, Rebeca, Jacó e Leia. Ok? Então, Deus abençoe os irmãos, muito obrigado e até a próxima aula. Um abraço.